Começamos um estudo sobre o porquê dos dons extraordinários. E vimos que Deus quer ter toda a glória de tudo que Ele faz, e disso Ele não muda. Temos visto que Cristo é o Deus conosco, a imagem do invisível, o resplendor da sua glória. Então precisamos uma correta percepção dele. Se fez dons, por quê? E vimos em Atos 2:22, no dia de Pentecostes, a pregação de Pedro, falou: homens israelitas, escutai estas palavras: a Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais. Deus fazendo os sinais em Cristo é para mostrar a aprovação dele. Está autenticando Cristo, o seu Filho, fazendo a sua obra. Autenticação, confirmação, colaboração, comprovação é o porquê dos sinais extraordinários. Vimos que Satanás vai fazer sinais e ele vai comprovar, autenticar-se a si mesmo que ele é a grande mentira que Jesus disse que ele é. Confirmar, colaborar, autenticar. Vimos pelo Velho Testamento sinais. O arco de Deus é um sinal da aliança que Deus fez com o seu povo, de não destruir a terra com água novamente. Tinha sinais da vara de Moisés, e tudo para autenticar: esse é o meu servo, a palavra que ele fala é a minha. Vimos o João Batista, que perguntou a Jesus, depois que João Batista estava na prisão, e Jesus falou: ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anunciado o Evangelho. Está dizendo, mostra a ele, fala a ele dos dons, dos sinais, e esses vão comprovar que eu sou o Messias, autenticar que eu sou o Messias. Depois nós vimos em Marcos 16 que Deus cooperou com aqueles discípulos que creram nele, cooperando com eles, com sinais e maravilhas, confirmando que estes são o seu povo, que diz em Marcos 16: e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra como sinais que se seguiram. Os sinais são uma maneira que Deus manifesta: este é o meu obreiro, essa palavra é a minha e a verdadeira. Em Marcos fala sobre os que creem em seu nome, os que crerem expulsarão os demônios, falarão em outras línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra como sinais que se seguiram.
O livro de Atos não é um livro independente de toda a parte da palavra de Deus, mas tudo interliga as verdades. A verdade é uma pela palavra. Então no Atos mostra, nós vimos 4 referências em Atos, que os sinais eram feitos somente pelos próprios apóstolos, pelas mãos dos apóstolos, faziam pelos apóstolos, e pelas suas mãos se fizessem sinais e prodígios. Assim o livro de Atos está manifestando, provando a quem o Marcos está falando, que aqueles que crerem em meu nome expulsarão os demônios e etc. O livro de Atos mostra que eram os apóstolos. Os sinais extraordinários só são feitos pelos apóstolos ou na presença dos apóstolos. Pode escrever isso em pedra e assinar embaixo. Vamos para o livro de Joel, capítulo 2. Eu gostaria de mostrar no dia de Pentecostes, era a autenticação e confirmação, comprovação aí também. Versículo 28. Isso é importante ler Joel, porque Pedro, o apóstolo, diz no dia de Pentecostes, quando todo mundo perguntou, ou acharam que eram bêbados os apóstolos, Pedro diz, não, o que está acontecendo é o que Joel falou que vai acontecer. E nem tudo que Joel falou que aconteceu, que aconteceria, aconteceu. E há de ser, versículo 28, e há de ser que depois derramarei o meu espírito. Momento, irmãos. O que está sendo derramado? Os dons dos apóstolos ou o próprio Espírito? Amém. O Espírito. Derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as suas servas, naqueles dias, derramarei o meu Espírito, e mostrarei prodígios no céu. Isso já é na tribulação. E versículo 32, e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, e etc. Pedro explicou, agora vamos para Atos capítulo 2. Pedro explicou e falou em versículo 16, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Uma parte da profecia de Joel estava cumprindo. Neste dia, o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. Versículo 5 de Atos 2. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E versículo 9, partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia e Frígia e Panfília, Egito e partes da Líbia junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como os prosélitos, cretenses e árabes, como ele falou versículo 5. Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações. Joel não falou que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. E aconteceu. Eles falavam,
temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. É simples de ver a profecia de Joel acontecendo. E naquele dia, Pedro pregou Cristo. Cristo não pregou os dons, nem batismos, prosperidade, curas. Pregou Cristo. E o Espírito Santo usou essa pregação para convencer uma multidão dos seus pecados, e eles perguntaram ao Pedro, versículo 37, homens, que faremos, homens e irmãos? Eu gostaria que os irmãos anotem bem a resposta de Pedro. Não foi buscar os dons do Espírito Santo, ou seja, batizado pelo Espírito. Ele respondeu, arrependei-vos e seja batizado, e recebereis o dom do Espírito Santo. Ele não falou que recebereis os dons, mas o dom singular, o dom dado era o próprio Espírito Santo. Em Atos 8, Simão, no mágico, estava sendo levado pelas emoções daquele dia. Mas o Pedro e João estão em Samaria, versículo 14. Os apóstolos, pois que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o que? O Espírito Santo. Em versículo 20, Simão disse-lhe Pedro, o teu dinheiro seja contigo para perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcançou por dinheiro. O dom é o Espírito Santo, o dom de Deus que estava sendo falado em Atos 10, 44. O Espírito Santo desce sobre os gentios. Com Cornélio, e dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, versículo 44, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar línguas. Autenticação, uma colaboração, e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro, pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. A vinda do Espírito Santo cumpriu a profecia de Jesus, que o Consolador viria logo depois da sua ascensão ao Pai. E este foi o dia de Pentecostes. O que Jesus falou que ia acontecer, aconteceu. E Joel profetizou que derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Então, se voltássemos para Atos 1:8, antes de Jesus ir, ele falou, e o Espírito Santo virá e sereis testemunhos de mim em Jerusalém. E aí começou em Jerusalém. Há dois versículos que eu quero que os irmãos comparem, Atos 1:8 e Atos 2:39.
os versículos da Bíblia devem colaborar uns com os outros. Jesus falou: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Olha em capítulo 2, versículo 39, Pedro falando àquele multidão de irmãos que falam: o que devemos fazer depois de serem compungidos no coração? E versículo 39, porque a promessa de Jesus, a promessa de Joel, vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Podemos ver 39 junto com o versículo 8 de 1 e ver que o Espírito Santo veio a vós, como que diz versículo 39 de capítulo 2, promessa vos diz respeito a vós. Então, os que estavam em Jerusalém, o que Jesus falou: sereis testemunhas tanto em Jerusalém. E no dia de Pentecostes foi assim. Depois ele fala, versículo 39, a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, que não estavam talvez em Jerusalém, mas em Judeia. E isso que Jesus falou em versículo 8, sereis-me testemunhos tanto em Jerusalém como em Judeia, como em toda a Judeia e Samaria. Então a promessa veio a vós, a vossos filhos, os judeus não presentes em Jerusalém, mas em toda a Judeia, a todos os que estão longe. Para os judeus, quem está longe é os gentios, pagãos. Então, os gentios que os judeus consideram longe e pagão, e falou que a vós, a vossos filhos, a todos os que estão longe, e como que falou em Jesus, em versículo 8, há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhos em Jerusalém, tanto em Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. E isso que fala em versículo 39, a vós, aos vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Então, aos confins da terra, os de toda a tribo, toda a nação, toda a língua e toda a família, nos confins da terra. Isso aconteceu e cumpriu naquela ordem. Joel profetizou: será sobre toda a carne. Começou em Jerusalém, Judeia, Samaria e aos confins da terra, os que estão longe e para lá. Joel falou que os seus filhos, os vossos velhos terão, os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Então no livro de Atos manifesta Ágabo, Barnabé, Simeão e os 4 filhos de Filipe, o evangelista, cumprindo uma parte dessa profecia. Joel profetizou: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Sinais. Então no livro de Atos registra Ananias, Pedro, Paulo, João e outros, uns em anos avançados, outros mais jovens, cumprindo essa profecia. A todos estes judeus que estavam em Jerusalém naquela hora, aos seus filhos em outras cidades, aos gentios e a todos os quanto que Deus chama pela sua palavra eficazmente, todos destes recebem o dom prometido por Jesus, que é o Espírito Santo. A promessa não era que todos receberiam todos os dons do Espírito Santo, mas que todos os que Deus chamar receberiam o próprio Espírito Santo. Os homens salvos e obedientes
tem o Espírito Santo. Amém? Romanos 8:9 diz: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ou se tem ou não tem o Espírito. Mas pastor, a Bíblia diz: ser cheias, enchei-vos do Espírito. Amém. E não vamos receber mais do Espírito quando somos cheios. O que é o Espírito recebe mais de nós. Nós morremos mais a nós para sermos cheios, controlados, guiados pela palavra aplicada pelo Espírito. Deus autenticou e colaborou com os dons extraordinários quando o Espírito veio sobre toda a carne. Agora que foi confirmado a promessa e completamente relatado pela palavra de Deus, qual razão existe para buscar a autenticação da presença do Espírito Santo ainda hoje pelos dons extraordinários? Eram para confirmar e confirmaram. E ponto. Foi escrito e preservado. Estão aqui para confirmar o que é e o que não é de Deus. Amém? Agora eu quero comparar os dons extraordinários com a infância da igreja. E eu estou tomando emprestado do irmão Dr. Félix Hassi, em Marília, que fez um estudo sobre 1 Coríntios 12, 13 e 14. E ele comenta em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 8 a 10, o amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas do homem. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. O assunto é conhecimento perfeito. O assunto é isto, não a vinda de Cristo. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas do menino. Aqui é uma ilustração das coisas que se tem na infância, que dá lugar para as coisas que vêm na maturidade. Na infância da igreja, Deus usou os dons especiais do Espírito Santo, línguas, profecias, ciência, mas eram dons verdadeiros, nada de falsificação da parte do Espírito Santo. Ele produzia línguas de verdade, não falsas línguas. Mas mesmo essas coisas verdadeiras que eram dons do Espírito Santo na infância da igreja, no começo da vida da igreja, mesmo esses dons iriam dar lugar a uma revelação completa de um conhecimento perfeito. Quando vier o perfeito, isto que é em parte será aniquilado. Quando era menino, eu agia como menino, agora que sou homem, acabei com as coisas de criança. Você já pensou que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 13, está falando do amor, e alguém bate ele, e aquela agulha, naquela
disco vinil, ele pula e começa a falar outras coisas. Não, ele está falando é tudo de uma coisa. Vai terminar essas coisas, porque como menino eu fazia coisas menino. A igreja como menina, na infância dela fazia coisas, mas quando amadurecer, vai deixar as coisas de menina, da infância. Isso que ele está dizendo. As coisas dos dons extraordinários são para a fase da igreja, não tinha o completo conhecimento como nós temos. Então tinha confirmação, autenticação, colaboração. Quem quiser ainda aqueles métodos que o Espírito Santo usou de revelação de Deus aos homens, estão querendo voltar à infância da igreja. Muitos querem repetir o Pentecostes hoje. Calvário não se repete, é uma vez para sempre. Assim Pentecostes também. E aqueles dons de línguas que se produziam, não só na ocasião de Pentecostes, mas na ocasião em que Cornélio se converteu, na ocasião em que aqueles 12 foram rebatizados, e todas aquelas manifestações eram da meninice da igreja. Hoje a Bíblia está completa e temos o conhecimento completo, a perfeita revelação de Deus. Por que procurar mais? Todos aqueles que estão procurando revelações fora da Bíblia estão dizendo, em outras palavras, que para eles a Bíblia não é suficiente, não é completa. Sim, porque se eu dissesse aos irmãos, eu tive um sonho, uma revelação, atentem para o meu sonho, aquilo que Deus me mostrou, aquilo que Deus me revelou. Então eu estaria dizendo, a Bíblia não é suficiente para os irmãos, somem a Bíblia. Isso que eu tive de revelação de Deus, acrescentam à sua Bíblia. Viria um outro e diria, eu também tive um sonho. Acrescenta mais à Bíblia. Onde é que iríamos parar com essas revelações todas por aí? Onde caberiam as Bíblias que serem escritas com todas as revelações que andam por aí? No Espiritismo e em certos cultos chamados evangélicos. Isso do estudo do Dr. Félix Hassi. 90 anos de idade este ano, trabalhando em Marília e Ubirajara. Então, os dons eram para confirmar, colaborar, autenticar, ajudar a igreja na sua infância. No Velho Testamento tinha sinais. Na Monte Sinai, para receber a lei. E este acontecimento veio a fazer parte da história. Amém? Depois tinha sinais na dedicação do tabernáculo. E passou. Faz parte da história. Não dedicaram o tabernáculo todos os dias. E tinha aqueles sinais e manifestações todos os dias. Passou parte da história. O templo também. A entrada de Jesus no mundo veio com sinais e maravilhas. Isso veio ser parte da história. Os anjos, multidões de anjos, falando aos pastores. Amém? Em Belém. E tudo aquilo passou de ser parte da história. Os sinais e maravilhas pelos apóstolos nos dias da iniciação do Evangelho fazem parte da história das operações de Deus. Também, na mesma maneira, o dia de Pentecostes, com seus sinais e maravilhas, veio ser uma parte da história das operações de Deus.
E aí que vai. Poderíamos falar de 1 Coríntios 12, e estamos aí perto, versículo 28. A 30. E há uns pós-Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? Todos eram apóstolos? Não. Eram todos profetas? Não. São todos doutores? Então era exclusiva. São todos operadores de milagres? Não. Tem todos o dom de curar? Não. Falam todos diversas línguas? Não. Interpretam todos? Não. Então eram exclusivos. Os dons eram dados como exclusividade e eram temporários, ou seja, durante o tempo da infância da igreja. Os dons extraordinários colaboraram com quem era o mensageiro de Deus e confirmaram a verdade revelada por estes mensageiros. Agora que foi confirmado, está escrito, preservado, o que mais precisa? Devemos esperar que Deus vai confirmar de novo, vai dar a lei de Moisés novamente, Jesus vai nascer de novo, vai ser crucificado de novo, o Espírito Santo vai... Por quê? Por que não? Por que esperar que venha acontecer de novo? E agora estamos nos últimos dias. Cristo, Hebreus fala, Deus tem falado aos pais de muitas maneiras e muitas vezes pelos pais. Mas nestes últimos dias falou-nos pelo seu Filho. Seu Filho. A mensagem da salvação foi confirmada aos que estavam com Jesus e ouviram as suas palavras. Em Hebreus 2, de 1 a 4... devemos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, versículo 3, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciado pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, os discípulos, apóstolos, testificando também Deus com eles, como falou em Marcos 16 a 20, 17 a 20, testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Toda essa palavra completa, qual foi confirmada pelos dons extraordinários,
Não temos necessidade outra vez de uma obra especial além das Escrituras para Deus comprovar a divindade de Jesus ou confirmar a sua mensagem pelos seus escolhidos homens. O que nos falta é pregar zelosamente de Cristo, do arrependimento e a fé em Cristo para a salvação. Isso que resta-nos. E a obediência dessa palavra de Deus diante de toda a criatura também. Tal grande salvação que principiou como o Senhor, confirmado por Deus pelos prodígios, tem que ser crida pelos pecadores arrependidos, não buscados os dons. Se ignorar essa tão grande salvação, não haverá outra salvação. Deus não poupou da perdição nos anjos que caíram. Todos que ignoram a salvação por Cristo conhecerão no mesmo fim dos anjos que não pouparam o seu primeiro lugar. Arrependei-vos e crer em Cristo, que é a palavra autêntica, o único que Deus confirma e colabora que é o Salvador. Os que já pela fé conhecem tal grande salvação têm a responsabilidade de obedecer essa palavra e conformar-se à imagem de Jesus, que foi autenticado pelos dons extraordinários e confirmado nas Escrituras. Amém? Os dons, o porquê? Autenticar, confirmar, colaborar, comprovar. Essa mensagem tem sido comprovado a você? Você conhece esse Cristo e essa salvação? Está confirmando essa salvação pela sua vida? Recebeu, sim, o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o selo da salvação, o penhor da salvação. O fruto do Espírito é a comprovação se estiver em Cristo. Você tem esta comprovação? Tem o fruto do Espírito na sua vida? Você tem o fruto de uma pessoa salva? Ou é só religiosa? O que devemos dizer dos que buscam os dons extraordinários? Só podemos dizer que estão buscando o que já foi autenticado. Portanto, é um exercício desnecessário. Também estão desprezando o relatório inspirado por Deus, que já é completo. Vocês podem ser enquadrados ou em Mateus 7, os que fizeram maravilhas, mas o Pai não conheceu-os, ou podem se enquadrar em Apocalipse 22, 18 e 19, os querendo aumentar a palavra da profecia ou tirar dela. O que devemos buscar? Cristo. Cristo. Há outras coisas que a gente poderia falar e mostrar, mas isso tem que bastar por enquanto. Em 1 Coríntios 12, 13, é um versículo muito mal interpretado para os que querem dizer que temos o batismo com o Espírito Santo ainda hoje. 1 Coríntios 12, 13 diz: por todos nós, quem está falando? Paulo. A quem? A igreja em Corinto. Pois todos nós fomos batizados
em um espírito, não por um espírito, mas em espírito, formando um corpo. O Espírito Santo trouxe a sua salvação. Ele eficazmente aplicou a mensagem do Evangelho ao seu coração, iluminou a sua mente entenebrecida, deu o arrependimento, e o fruto do Espírito é a fé, e trouxe o mesmo Espírito deles, que fez isso com eles, fez conosco, em um mesmo Espírito. Fomos batizados. Ele nos salvou e nos trouxe a ser batizados como a um só batismo. Amém? E qual é? Hoje, água, pela água. E assim se forma um corpo, a igreja, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres. E todos temos bebido de um Espírito. E o contexto é unidade. Os membros fazem parte do mesmo corpo. E quem faz dos pagãos ser santos? Deus, pelo Espírito Santo, aplicando a palavra pregada. Em um mesmo Espírito, fomos batizados, formando um corpo. Amém? E não tem segredos, é claro. A Bíblia fala de si mesmo e fala de Cristo, e não precisamos os meios que Deus usou. O que nós precisamos é o Cristo que os meios autenticou. Precisamos a palavra que Ele inspirou pelo Espírito e é completo para nossas necessidades. Amém? Conhece esse Cristo? Está comprovadamente salvo? Tem o fruto do Espírito na sua vida? É isso que devemos nos preocupar.